A voz do povo definitivamente não é a voz de Deus. Nós temos aprendido há muitos anos que a voz do povo é a voz de Deus, e esse é até um dito popular muito famoso aqui no Brasil. Mas saiba que a vontade de Deus nunca foi a democracia. Queridos, talvez isso choque o seu entendimento, talvez isso choque a sua teologia, mas a democracia nunca foi a vontade de Deus. Deus, ele não é um Deus democrático. Deus, ele é teocrático. Ou seja, ele reina, ele estabelece as leis e nós devemos cumprir essas leis. E para você entender direitinho o que eu estou falando aqui nesse vídeo hoje, vamos para a palavra de Deus. Vai lá comigo em 1 Samuel, capítulo 8. Vamos ler dos versículos 4 ao 7. Olha só o que diz. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já está velho, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Nós encontramos aqui o povo de Israel chegando a Samuel, que era sacerdote, e ele também era juiz. Samuel, como juiz de Israel, ele era responsável pela questão militar, ele era responsável pela questão judicial. Samuel era também responsável, principalmente, pela questão religiosa. Samuel era um representante de Deus na terra e, ao mesmo tempo, ele orava a Deus para ser representante do povo diante de Deus. E aqui, Deus, ele liderava como um governante através de Samuel. E aqui não era uma democracia. Israel vivia uma teocracia, ou seja, o governo de Deus sobre uma nação. Mas, num determinado momento, com a idade avançada de Samuel, o povo de Israel pede um rei e diz a Samuel: Samuel, você já está envelhecendo, já está com idade avançada, nós queremos um rei. E aqui, queridos, nós vemos um ponto muito importante da história, porque até então Deus era o governante daquela nação. E ali eles ficam querendo um rei, um governante como todas as outras nações. E aqui nós vemos que Israel não rejeitou Samuel, o profeta, o juiz, o sacerdote. Eles estavam rejeitando o governo do próprio Deus. Agora, olha só o que diz o versículo 10. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 10 diz: E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Samuel está falando aqui para o povo de Israel: tudo bem, vocês estão pedindo um rei, como as outras nações, mas saiba que este rei, ele usará as pessoas do governo para trabalhar para eles. Ele está dizendo que aquele rei subjugaria a nação, colocando as pessoas em cargos públicos, cobrando impostos dessas pessoas. O rei estabeleceria reis e as pessoas seriam subjugadas. Inclusive nós vemos isso, né? O Estado hoje, em todas as nações do mundo, ou na maioria das nações, criam leis, e algumas dessas leis são leis que escravizam as pessoas. E aqui no final, no decorrer dessa conversa, desse diálogo de Samuel com o povo, mesmo com tudo isso, com todas essas justificativas, o povo vira para Samuel e diz: não, nós queremos um rei. E eu sei que você conhece toda a história. Deus dá ao povo Saul, que é o primeiro rei de Israel, e ali eles vivem grandes coisas. Acaba acontecendo o que o próprio profeta Samuel diz, né? Ele cria ali cargos, cobra impostos,
Mas você percebeu que através deste texto nós vimos que a vontade de Deus não era a democracia, ou aqui no caso, né, a monarquia, um rei que governava para todos os lados. Com o passar dos anos foi estabelecida a democracia, né, com votos e tudo mais. Aqui até então era monarquia, um rei governando sobre a nação. Mas a partir dessa monarquia, nós vimos que as leis elas começaram a ser criadas, e aí tudo aquilo que o homem põe a mão, ele acaba estragando o que Deus estava fazendo. Saiba que as leis de Deus, elas servem para proteger o homem. As leis de Deus, elas servem para guiar o homem para o caminho da vida eterna. É claro que aqui eu não estou falando que o povo de Israel vivia uma democracia. Mas a democracia, ela surgiu logo após a monarquia. Lembre-se disso, monarquia, onde um rei domina sobre toda a nação, ele estabelece as suas leis, ele estabelece os seus impostos. Logo após a democracia é quando, pelo menos deveria ser assim, né? A democracia é quando as pessoas elegem através de um voto um governante. Mas saiba que tanto a monarquia humana como a democracia não são sistemas de governo que faz parte da vontade de Deus. Deus, ele quer que nós dependamos totalmente dele. Vai lá comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos ler o versículo 7 primeiro. Romanos capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então nós vimos aqui que a carne humana, nós somos naturalmente inclinados a se desviar da lei de Deus. Por isso que nunca foi vontade de Deus um homem governando sobre uma nação, estabelecendo as leis que são guiadas ou pelo próprio povo, ou pela vontade popular, ou pela vontade daquele governante. Por quê? Porque a inclinação da carne é inclinação contra Deus. Eu não estou dizendo que as leis que nós vivemos no Brasil ou em todo o mundo são leis ruins para a nossa vida. Claro, Romanos capítulo 13 vai falar sobre as leis, né? Muitas leis, ou a maioria das leis, elas são leis que favorece a nossa proteção, que favorece aí um bom convívio em sociedade. Mas o que eu estou querendo dizer é que a carne, ela tem tanta inclinação para a maldade, e nós já estamos vendo essa inclinação que está criando leis que são contrárias à lei de Deus. Existem pessoas legalizando o pecado, por isso que desde aquela época do profeta Samuel, nunca foi vontade de Deus que a democracia fosse estabelecida, que a monarquia com um governo humano fosse estabelecido. A vontade de Deus é que nós aprendêssemos a ser governados pelo Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz o versículo 20. Versículo 20 diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A nossa natureza ficou sujeita à maldade, à vaidade, a nossa natureza, né? A criação, ela ficou sujeita à vaidade por quê? Por causa do pecado que habita em nós. O que nos sujeitou? O pecado. Então, por causa do pecado humano, nunca foi vontade de Deus o governo humano. Agora, nós já vivemos em uma democracia, em alguns casos a monarquia. É claro que nós precisamos e devemos, como eu já falei em Romanos capítulo 13, nos sujeitar às nossas autoridades. Mas saiba, queridos, que a sua confiança não tem que ser no voto popular, a sua confiança não pode estar firmada nas decisões de um governante. A nossa expectativa precisa estar firmada na lei de Deus e em tudo aquilo que Deus tem ensinado em sua palavra. Então nós vimos que nunca foi vontade de Deus que o homem governasse, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E, queridos, presta atenção no que eu vou te dizer. Todas as nações na história da humanidade que se sujeitaram à lei de Deus foram nações prósperas e muito abençoadas. Nós conseguimos ver isso em vários exemplos na história e na própria palavra de Deus. Recentemente, a própria nação dos Estados Unidos, que é sim considerada a maior nação e mais próspera da história, até então era uma nação que estava sujeita à lei de Deus. Boa parte da Constituição dos Estados Unidos algumas leis ainda são baseadas na palavra de Deus. Por isso que ela é considerada a maior nação da história, porque ela foi muito próspera, porque estava sujeita à lei de Deus.
Então pare de repetir esse dito popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus, quando na realidade a voz de Deus é a sua lei, é a sua palavra. Bom, mais uma vez eu estou muito feliz porque você ficou até o final do vídeo e que Deus possa te recompensar abundantemente. Eu te aguardo no próximo vídeo.